Hoje nós temos o atributo construir rotas para os que devem transcender a vida terrestre, do grupo Ação Abnegada. Número 1. Nós estamos chamando de vida terrestre um nível de vida que não conhece metas maiores, que só conhece aquelas metas que dizem respeito às necessidades materiais e mentais mais imediatas de um ser. Portanto, é uma vida limitada e os seres que estão nesse nível de suprir as próprias necessidades imediatas apenas, então estes seres necessitam de libertação desse nível de consciência. E quando essa libertação no ser se dá num curto ciclo, então a vida terrestre não lhe corresponde mais. Agora, há seres que vão acompanhando este ritmo do desenvolvimento da vida terrestre. Então prosseguem na Terra, acompanhando a Terra. Há então aqueles que transcendem mais de imediato esta etapa de suprirem metas materiais imediatas, metas mentais, coisas para si, e há aqueles que transcenderão esta etapa em próximos ciclos. Então há um tipo de ajuda para aqueles que estão às portas de transcender isto, e outro tipo de ajuda para aqueles que só vão transcender esses estágios terrestres num próximo ciclo. No nível em que isso que nós chamamos de ação abnegada trabalha, ação abnegada é este degrau do qual fazem parte vários atributos, várias tarefas. E hoje nós estamos vendo uma tarefa muito básica, que é essa construção de rotas para aqueles que devem transcender isto. Para aqueles que transcenderão a vida terrestre num próximo ciclo, então para estes a ajuda está em introduzi-los na lei do serviço. Introduzi-los na lei do serviço, ajudá-los a servir, criar condições para que eles entrem neste ritmo da ação abnegada, do serviço altruísta. Então aqui há um longo caminho a ser percorrido. E esta ajuda que se dá a estes, que só se libertarão no próximo ciclo, é uma ajuda que diz respeito também a se dar o exemplo, porque estes precisam do exemplo, precisam de um referencial de serviço altruísta, precisam de uma referência neste campo para se firmarem no serviço, até que cheguem a um serviço incondicional. Então aqui existe todo um caminho nesse grupo de tarefas da ação abnegada. Agora, para aqueles que transcenderão de imediato esta vida terrestre, esses nós ajudamos, com esses nós colaboramos, ajudando-os a atrair a graça. Porque a graça é necessária para que a gente possa transcender este nível de vida, este grau de consciência.
Então, para aqueles que não transcenderão de imediato, existe o caminho do serviço, existe o exemplo, existem as condições que nós teríamos que dar para que eles sirvam, para que eles comecem um caminho altruísta. E para aqueles que devem transcender mais imediatamente, estes precisam de uma graça para encerrar esta etapa terrestre. E aí cabe uma ajuda para que eles consigam esta graça. Em ambos os casos, nós teríamos que trabalhar o destino. Nós teríamos que ajudar esses seres, estes indivíduos, a trabalhar o destino. Aqueles que estão ainda na vida terrestre por um tempo, esses têm um destino que não é um destino autêntico. Eles não estão seguindo um caminho autêntico. Eles estão seguindo um caminho que é um produto do que eles acumularam no passado, de tudo aquilo que eles fizeram no passado. Ou eles estão seguindo um caminho que é o caminho da sua raça, da sua própria raça, do seu próprio grupo. E segundo o que eles fizeram no passado, e segundo o que a sua raça fez no passado, será a sua situação atual. Então, quem está nesse falso destino, quem vive com base no que ele fez no passado, no que ele construiu no passado, quem vive isto, é preciso ter uma oportunidade de sair destas leis, de sair destas conjunturas. E esta oportunidade é uma só para todos, é uma porta de entrada, que é começar a servir. Então, por isso que um centro espiritual que nos prepara para vários patamares deve ter uma rede de serviço, não só para servir, suprir a necessidade imediata dos prisioneiros do planeta, mas também dar oportunidade para alguém que tem um falso destino começar a servir, entrar na lei do serviço, porque assim, vivendo esta lei espiritual, vivendo este movimento altruísta e desinteressado, ele vai então modificando este destino. Ele vai então abrindo espaço, vai arejando este destino. E aí, aquilo que é a sua verdadeira meta, aquilo que é o seu rumo nesta terra ou fora desta terra, vai ficando mais claro, vai se delineando ou vai se manifestando. Então, esses que vivem os resultados do que fizeram no passado, portanto, vivem uma falsa vida, vivem uma vida de pagamento kármico, vivem uma vida de equilibrar coisas feitas anteriormente. Isto não é vida. Isto é uma situação provisória de quem está estagnado ou prisioneiro de certas leis. Então, na rede de serviço, neste grupo de tarefas da ação abnegada, nós teríamos a oportunidade de abrir espaço para estas almas, para estas criaturas, iniciarem algo diferente daquilo que sempre fizeram. Isto é,
sempre viveram para si, sempre lutaram, sofreram, trabalharam, viveram para suprir as próprias necessidades, ou em função de necessidades mais imediatas, em função de coisas que diziam respeito aos seus níveis físicos, instintivos, emotivos ou mentais, então que estão presos nesta esfera. Aí então nós teríamos como rede de serviço que ajudá-los a entrar em um sistema de leis diferentes. Então aqui deve haver um ambiente, uma oportunidade, deve haver uma estrutura que ajude estes seres a entrarem no serviço, que eles comecem a perceber a alegria que existe em viver não para si, que eles percebam a grande beleza que existe em você estar vivo não por você e não por aquilo para o qual você viveu até agora, mas que você está vivo para outra coisa, que a gente não sabe o que é nesta etapa. Agora, quando o indivíduo já se endereçou nesta linha de serviço, e aí ele tem todo um desenvolvimento a fazer, porque primeiro ele começa a dar o mínimo, depois ele começa a dar as sobras dele mesmo. Depois que ele fez tudo o que tinha que fazer para ele, aí sobra um tempo para ele servir. Então aqui tem todo um processo de desenvolvimento na entrada deste portal da lei do serviço. Até que este movimento de servir vai tomando espaço na vida do indivíduo, então as proporções vão se invertendo e a uma certa altura, quando este serviço incondicional, quando esta ação abnegada, quando esta forma de servir começa a fazer parte da natureza dele, das forças dele, do temperamento dele, enfim, quando a vida dele vai se tornando isto, então aí chega a hora dele ser ajudado a atrair a graça. Chega a hora dele precisar de uma ajuda maior, porque ele está numa situação, ele está ainda envolvido com coisas da terra, e para que a gente possa ir além de tudo isto, para que a gente possa estar vivo em níveis, em planos de consciência, ou em planetas, ou em mundos, em que tudo isto é transcendido para se entrar em realidades maiores, aí então precisa a graça. E aí você vai ajudar a quem necessita a graça quando você está tão identificado com a graça, se a recebe ou se não recebe, isto é outro caso. Mas você está tão identificado com a graça, você está tão imbuído desta consciência da graça, você tem tanta percepção de que sem a graça nada acontece com você, você já está tão certo de que sem a graça você não sai de onde está. Então, quando você está nesta situação e nesse estado, não precisa que tenha recebido graças especiais. Você teve a graça de se manter neste estado. Isto já é uma graça enorme aqui nesta terra. Então, se você está totalmente aberto a esta graça, e se para você não existe possibilidade de nada a não ser pela graça,
Se você não espera nada de nada, a não ser da graça, então você, nesta situação, você vai ser um intermediário para que aquele prisioneiro do planeta ou deste nível de consciência, egoísta, imediatista, utilitarista, material, então você vai ser um intermediário para que ele comece a ter oportunidades. Então estas oportunidades só começam a surgir depois que o serviço está presente na consciência do indivíduo e na vida do indivíduo. Então esta rota é esta. Primeiro, é a oportunidade que se dá para o indivíduo descobrir o serviço. E depois, a possibilidade que ele deve ter de ser absorvido pelo serviço. Tão absorvido pelo serviço que ele esqueça dele. Que ele finalmente esqueça dele. E esqueça das coisas dele. Então a rede de serviço, nesta ação abnegada, tem um amplo campo de ação. Porque até que o indivíduo que chegou para pedir, chegou para receber, e que é atendido e que recebe, até que este indivíduo chegue no estágio de esquecer de si e de ele se transformar em serviço, aí tem uma enorme ação da rede de serviço. A rede de serviço tem um campo enorme para agir aí, na consciência das pessoas e na formação das pessoas. Agora depois, a ação abnegada prossegue nesse estágio de nós sermos intermediários para que aqueles indivíduos comecem a experimentar a graça. Mas para isto, nós precisamos já estar neste estado de total dependência, nesse estado de total entrega a esta coisa, que se não vem, nós daqui não saímos. Disto nós não transcendemos. De forma que é esta a rota, este é o caminho, e neste caminho, claro, que nós vamos encontrar muitas situações de reações, de conflitos e mesmo de batalhas com estas forças da antiga Terra, ou estas forças involutivas. Digo da antiga Terra porque isso está mudando na Terra. Então, na Terra será cada vez maior o espaço para se lidar com a atração da graça no serviço e cada vez menos necessário este tipo de serviço que é desta aprendizagem elementar do indivíduo entrar neste caminho altruísta. É muito importante que neste caminho, nesta rota, nesta trajetória, que nós não lutemos diretamente com aquilo que reage a este trabalho, que resiste a esta ação abnegada. Porque se nós deixamos estas forças contrárias, só elas lutarem, e nós não lutamos com elas, se nós as deixamos lutarem sozinhas, à medida que elas lutam e que elas não têm a nossa reação, que elas não nos encontram como seus interlocutores, se elas lutam sozinhas, elas vão caindo, elas vão se enfraquecendo,
elas vão se desvitalizando. Isto é, se nós as entregamos quando elas começam a reagir, e se nós contamos com a graça, então estas forças lutam sozinhas praticamente. E com isto, elas vão se desvitalizando, se tornando mais fracas. E a ação delas vai ser cada vez menos danosa para o planeta no qual elas atuam, ou no mundo no qual elas estão atuando. Então é preciso, nesta ação abnegada, nesta rota, é muito importante que a gente veja estas coisas que reagem, estas coisas que dificultam como forças. E não que se veja nestas coisas pessoas, seres, almas. Não, aquilo são forças. São forças agindo. Isto é muito importante no serviço. E que a gente veja a graça. Então nós temos forças e a graça. E se nós aprendemos a ver tudo o que se passa aqui como jogo de forças e nada mais, e tudo o que se passa dentro de nós e dentro de todos na vida como graça, então aqui este serviço vai se tornando impessoal. Este serviço vai se tornando puro. Porque você não está servindo ninguém, você não está esperando nada de ninguém, você está lidando com forças e está contando com a graça. Aqui vem uma energia, nesta ação abnegada, aqui vem uma energia que nós chamamos de energia impessoal e que é aquela energia que não cria débitos. Então você pode estar fazendo o bem sem criar vínculos. Vínculos com o plano onde você está agindo, onde você está trabalhando. E se você consegue agir, se você consegue servir, se você consegue viver abnegadamente sem criar laços, porque fazendo o bem também se cria laços, como vocês sabem. Então, se vocês são abnegados e se servem sem criar laços, então aqui começa um outro tipo de caminho. Começa um caminho espiritual. E esta ação abnegada, este serviço altruísta, esta rede que servia para libertar os seres de tantas coisas, vai se transformando, vai se transmutando no caminho espiritual. E o caminho espiritual é um passo à frente com relação a esta ação abnegada, a este trabalho altruísta. Além disso, está o caminho espiritual. Mas neste caminho espiritual, você terá que já ter aprendido a agir, a ser, a viver, sem criar vínculos. Ou então, equilibrando os vínculos ainda restantes, ou parte dos vínculos ainda restantes. Isto vai sendo equilibrado dentro das leis espirituais, que vêm depois destas. Mas a lei do serviço é uma lei que está nos dois planos, que está nos dois níveis. E este serviço, ou esta ação abnegada, é aquilo que liga esses dois planos. Mas é preciso a graça para você transcender todas estas belas coisas que se podem desenvolver aqui na Terra, como a ação abnegada, como o serviço altruísta, como a lei do serviço. Para transcender isto tudo, para transcender esta etapa terrestre, aí precisa realmente a graça.
Então, para aqueles que já estão em serviço, trata-se de se identificarem com a graça. Um sinal da graça é que você, a uma certa altura, percebe que você não está vivendo mais para si. Isto é um sinal que a graça já está agindo. Outro sinal da graça é que você pode já estar no serviço ativo, na lei do serviço, e você não está servindo a ninguém e nem a nada. Você está servindo por servir. Isto é outro sinal de graça, nesse campo que nós estamos vendo hoje. Quando você vê que está servindo sem motivo, isto é uma graça. Nós recebemos várias graças menores como estas, antes de termos a graça de estarmos num outro ponto. Essas graças menores ajudam nós, como personalidade, como seres conscientes, a reconhecer núcleos mais profundos em nós mesmos, reconhecer qualidades maiores em nós mesmos. E outra graça que vem logo em seguida é você se identificar com esse lado superior seu e não mais continuar identificada com esta parte externa, com esta parte humana. Tudo isso são pequenas graças que se vai recebendo. Porque nós precisamos nos adaptar à energia da graça. A energia da graça traz uma mudança radical em relação ao ponto em que nós estamos. Então nós precisamos nos adaptar a esta energia da graça. Então vamos recebendo graças menores para que a gente se adapte a essas profundas transformações. Nós vivemos de graça. Estar vivo é uma graça.